Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 diz: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmãos, na porta da cidade de Naim, duas multidões se encontraram. Uma multidão seguindo o Senhor Jesus, e uma outra multidão levando um defunto, um morto, um falecido. Uma multidão com a vida, porque o Senhor Jesus é a vida, é o caminho, a verdade e a vida. E uma outra multidão com a morte, carregando a morte. Em qual multidão nós devemos estar? Na multidão da vida, sempre com a vida, sempre com o Senhor Jesus. E quando a vida, que é o Senhor Jesus, encontra a morte, a vida sempre vence, sempre ela é vitoriosa. Então esteja com o Senhor, se você quiser ter vitórias. E estar com o Senhor é estar com a palavra. Fique na multidão da vida, e tenha vida em abundância, e tenha vida eterna. Aconteceu como aconteceu com Lázaro, que estava morto, encontrou a vida, que é o Senhor, e ressuscitou. Aconteceu com a filha de Jairo, e vai acontecer conosco. Por quê? Porque quando o Senhor chega e ordena com a sua palavra, chega vida em nós. Áreas da sua vida que pareciam mortas, o Senhor ressuscita, o Senhor revive. Sem Jesus não há vida. As pessoas do mundo que não têm Jesus, que não creem em Jesus, estão mortos. Nós somos zumbis, porque o Senhor é a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Mas aqui no versículo 12 diz: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmãos, tem revelação de Deus em todas as palavras, até nas vírgulas da Bíblia tem revelação de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que escreveu as Escrituras, ele revela que a mulher era viúva e que ela não tinha outro filho, era um filho único. Imagine a situação de extrema tristeza e sofrimento daquela mulher. Viúva, já tinha perdido o marido e agora estava perdendo um filho, um jovem filho. Uma extrema tristeza, porque o normal é os filhos enterrarem os pais. Quando os pais têm que enterrar um filho, é muito mais doloroso. Então imaginem o sofrimento daquela mulher. E o texto diz aqui no versículo 13: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. O Senhor a viu. Quando nós pregamos no domingo, o Senhor observa tudo e todos. Deus observa tudo e todos. E quem é discípulo do Senhor, imitador de Cristo, tem que observar, ou deve observar, tudo e a todos. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Observe as pessoas que estão ao seu redor. Observe as necessidades delas, a carência delas. Às vezes, observe também a malícia delas. O cristão não pode ser um alienado. Você tem que estar atento a tudo. Você não pode ser surpreendido como foi surpreendido os outros discípulos do Senhor, os outros 11, que não sabiam quem era o traidor. Mas aquele que observa sabia, tem alguma coisa errada com esse Judas. Então observe tudo. Observe para ajudar as pessoas e observe para não ser enganado. E o Senhor viu a mulher, o Senhor observou a mulher, né? E o Senhor, o texto diz,
algo precioso aqui, que o Senhor moveu-se de íntima, de intensa compaixão por ela. Oh, irmãos, compaixão é forma de amor, irmãos. Compaixão é pesar pelo sofrimento alheio. Compaixão é se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo. Compaixão é se colocar junto a alguém que está sofrendo. Compaixão é ser solidário na dor. Compaixão e misericórdia são quase sinônimos, porque misericórdia é perdoar por compaixão. Misericórdia é você perdoar por amor às pessoas, sabendo que a sua luta e toda a sua força e energia não deve ser canalizado sobre pessoas, mas sobre espíritos. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Então nós temos que ter amor pelas pessoas, solidariedade, compaixão, misericórdia. E uma íntima compaixão é uma compaixão mais intensa. E ela moveu o Senhor. O Senhor olhou para a mulher, sabia que tinha perdido o marido, era uma viúva, e que estava perdendo o seu único filho jovem. E o Senhor teve uma íntima compaixão dela. Entenda, irmãos, tem pessoas que têm recebido bênçãos de Deus aí, sem buscar a Deus, porque recebem pela intensa compaixão do Senhor. Irmãos, eu já vi pessoas relatando que Deus fez na vida delas, e elas não servem a Deus, não conhecem a Deus, não lêem a palavra, não meditam, mas receberam pela intensa compaixão do Senhor. Recebeu algo pontual, tá? Isso não significa que Deus vai continuar abençoando aquela pessoa. Para que ela continue sendo abençoada, ela tem que buscar, conhecer, crer e entregar fé para o Senhor. Mas pontualmente, numa crise, numa necessidade extrema, o Senhor age sobre a vida de incrédulos por compaixão. Mesmo porque o Senhor é onisciente e sabe que essa pessoa um dia vai se render ao Evangelho. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, não precisa ir lá não. O Senhor diz: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. O Senhor decide de quem Ele vai ter misericórdia. Não adianta você ficar chorando, se arrastando pelo chão e esperando a misericórdia de Deus, porque Ele sabe muito bem a quem Ele concede a misericórdia. O Senhor, por favor, ninguém atire o sapato e nem a bolsa em mim, mas o Senhor não tem compaixão e misericórdia de todos, não. Não tem. Não tem compaixão e misericórdia de todos, não. A Bíblia está repleta de exemplos de punições duras do Senhor. O Senhor tem uma regra, o Senhor tem um critério que está registrado na sua palavra, para que Ele tenha misericórdia. E o Senhor disse para aquela mulher: não chores, né? No versículo 13, não chores, não há mais motivo para chorar. Era o que o Senhor estava dizendo, vamos dizer assim, antes de fazer o grande milagre. Nós temos que chorar. Chorar é bom. Chorar, você desabafa. Chorar, você tira a pressão. Chorar, você alivia. O choro é como um fio terra. Mas não chore para comover a Deus. Se for um choro sincero, vai comover. Porque Deus, Ele se move pela fé. Nós sabemos disso. Agora chorar é bom. Oh, quanto eu chorei. Glória a Deus. É uma descarga, é um desabafo, tira a pressão, alivia a tensão. Não que a gente vai ficar choramingando por aí, mas nos momentos difíceis, como esse que estava passando a mulher. Mas por que o Senhor falou não chores? Porque o Senhor ia reverter aquela situação. O Senhor ia fazer com que o motivo pelo qual aquela mulher estava chorando não tivesse mais.
não tem mais motivo para você chorar, porque eu vou ressuscitar o seu filho, né? É claro que o Senhor não disse, mas quando o Senhor ordena, não chores. É porque vem bênção, irmão. Vem bênção, irmão, e você vai se alegrar. E o versículo 14 diz: e chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Ei, glória a Deus, oh Deus maravilhoso. O Senhor ordenou a um defunto: levanta-te. Para os incrédulos é loucura. Está falando com o defunto, ordenando o defunto. Para os incrédulos, falar com o defunto é loucura. Para os incrédulos, falar com uma figueira e secar a figueira, nunca mais coma ninguém fruto de ti, é loucura. Repreender uma tempestade é loucura. Repreender uma febre é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus, é o poder sobrenatural de Deus. E o Senhor ordenou, como sempre, com autoridade. O Senhor ordena, o Senhor não pede. Você não vai ver o Senhor Jesus nas Escrituras pedindo alguma coisa para alguém. Ele não pede, Ele ordena, porque Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Vai lá e tem um burrinho que ninguém nunca usou, nunca se assentou sobre ele, e traga-me. E se alguém perguntar alguma coisa, diz que eu preciso dele, porque eu sou dono de tudo. Ele não pede, Ele ordena. Nós não somos donos de tudo, nós temos que pedir, nós temos que clamar. O nosso Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Nós temos que pedir, temos que clamar, mas nós também podemos ordenar. Nunca a Deus, nunca ordene nada a Deus. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o pastor, nós somos ovelhas. Mas nós temos que ordenar, com a autoridade que recebemos, sobre espíritos malignos, sobre espíritos enganadores, sobre os males. Espírito do vício, sai, eu te ordeno em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai, eu te ordeno em nome de Jesus. Nós temos que ordenar as forças do mal, e nós temos que pedir, clamar, rogar a Deus. Nunca ordenar ao Senhor, nunca ficar falando: o Senhor tem que me abençoar. Que história é essa? Que falta de entendimento é esse? Que tolice é essa? Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ele faz da hora que Ele bem entender, da maneira que Ele bem entender, e para quem Ele bem entender. Então entendam, quando o Senhor ordena na palavra, obedeça, não questione, não arrume desculpas, receba a ordem e obedeça, e receba as bênçãos que virão. E com autoridade sobre espíritos malignos e sobre os males. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O defunto assentou-se, o defunto falou, e o Senhor entregou ele, Vivinho da Silva, a sua mãe. O Senhor é a vida. O Senhor restaura vidas. O Senhor só nos dá coisas vivas. Se você recebeu alguma coisa morta, não foi o Senhor que te deu, porque o Senhor só te deu e só te dá coisas vivas, que tem vida, que vivifica. E o bem mais precioso que Deus tem nos dado é a sua palavra. E a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus. Aquela viúva recebeu o maior milagre da vida dela, a ressurreição do seu filho. E aquela viúva não sabia quem era o Senhor Jesus. Ela encontrou com o Senhor na porta da cidade de Naim. Ela não pediu nada ao Senhor. Senhor, filho de Davi, ressuscita-me. Ela não pediu nada. Ela nem clamou a Ele. Ela não mostrou fé.
Nós temos pregado que para você receber alguma coisa do reino de Deus, você tem que depositar fé. Se você não tiver, peça emprestado. Tá? O Senhor Jesus, quando estava em corpo, Ele emprestava a sua fé para quem não tinha. E ela recebeu uma grande bênção. Ela não sabia quem era Jesus. Ela não pediu nada ao Senhor. Ela não clamou ao Senhor. Não entregou fé ao Senhor. Mas recebeu uma grande bênção. Por que ela recebeu uma grande bênção? Qual o segredo disso tudo? Ela recebeu em função da intensa compaixão do Senhor. Ela recebeu a ressurreição do seu filho, jovem filho querido, por causa da intensa compaixão do Senhor. Na hora da dor, alguns recebem bênçãos que não pediram, pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Ô pastor, então agora já sei. Mesmo que eu não tenha fé, eu vou pedir para o Senhor me abençoar em função da compaixão dEle, em função da misericórdia dEle. Como que eu posso receber bênçãos pela compaixão e pela misericórdia de Deus, como recebeu aquela mulher? A palavra de Deus traz a regra, a palavra de Deus traz a direção. Mateus capítulo 5, versículo 7. No início do Sermão da Montanha, há uma regra básica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Então, se você quer misericórdia de Deus, semeie misericórdia a todos. Semeie compaixão a todos, que você vai colher misericórdia e compaixão de Deus. Foi o que aconteceu com aquela mulher. A viúva de Naim, com certeza, ela semeava compaixão. Como é que o senhor sabe? Porque ela era muito querida na cidade. Como é que o senhor sabe? Porque havia uma grande multidão no enterro do filho dela. Uma grande multidão solidária a ela. Aquela pessoa devia ser amada naquela cidade, em função da sua compaixão pelas pessoas e da sua misericórdia. Irmãos, e nós temos misericórdia das pessoas. Quando você vê uma pessoa que está no vício, que está no crime, que está fazendo coisas erradas, influenciada por um espírito maligno, você tem compaixão dela, ou você tem um desejo de que ela pague, você tem um desejo que ela sofra, porque ela está cometendo crimes, afinal. Irmãos, nós temos que começar a enxergar como o nosso Deus enxerga. Quando você vê alguém sofrendo, você diz, ele deve estar pagando pelos seus pecados, bem feito. É isso que você fala? Ou você tem compaixão do sofrimento dessa pessoa? Você tem compaixão dessas pessoas que estão drogadas na Cracolândia, andando que nem zumbis, trocam dia pela noite? Você tem compaixão daqueles que estão no crime? Aqueles que foram influenciados pelo inimigo? Ou você quer que caia fogo do céu sobre a cabeça dele, como os discípulos pediram e o Senhor os repreendeu? Você tem compaixão das pessoas? Porque se você não tiver, você não vai colher compaixão de Deus. Tem coisas que nós não merecemos, e nós só recebemos pela compaixão e misericórdia de Deus. Mas para que nós possamos receber, nós temos que semear misericórdia. Nós temos que semear compaixão. Entenda, irmãos. Você é solidário ou você condena a pessoa? Você está assim porque você faz isso. Ou você é solidário na dor? Você é juiz ou você é ajudador? Você está condenando as pessoas ou está procurando um jeito de ajudá-las? Você tem compaixão, misericórdia? Ou você quer ver as pessoas punidas? Você é um religioso que vê a pessoa fazendo algo errado
e aponta o dedo, condena, ou você é um bom samaritano que não quer saber e ajuda. Entendam, irmãos, não é só interesse, mas é como o nosso Deus age. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos sido consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, não haveria mais bandidos, ele acabava com todos. Mas pela sua misericórdia, ele resgata, ele transforma, ele converte, e aquele que era um bandido se transforma em um homem de Deus. Aquele que era um endemoniado, que ninguém aguentava, que todo mundo dizia que não tem mais jeito, que tinha uma legião de espíritos, pela misericórdia do Senhor, pela compaixão do Senhor, foi liberto e virou um grande evangelista em Gadara. Não descarte pessoas. Não diga que essa pessoa não tem jeito. Tudo tem jeito para Deus. Mas nós precisamos ser mais misericordiosos e ter mais compaixão, para que nós possamos colher compaixão. É fácil condenar. O mundo todo condena. Mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aquele que serve, ele demonstra compaixão, amor. Ele intercede, Senhor, liberta essa pessoa. Senhor, tira essa pessoa da mão desse demônio que faz ela cometer crime. Mas aquele que é do mundo, que não é de Deus, a falar, tem que vir pena de morte nesse país. O único jeito é pena de morte. Como se a morte resolvesse alguma coisa. O nosso Deus diz, não matarás. Ponto final. Não tem uma discussão. Não tem discussão sobre aborto. Não tem discussão sobre pena de morte, porque o nosso Deus diz, não matarás. Encerrou o assunto e ele é soberano. Deus age com compaixão. Por isso que eu digo que Deus não tem compaixão de todos. Deus trata alguns. Deus tem compaixão para aquele que semeia e age com compaixão e com misericórdia de todos. É claro que ele investe, ele dá oportunidades, ele ama, mas se mover de íntima compaixão só por aquele que semeia compaixão e misericórdia. Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Mesmo que o Senhor esteja no deserto, siga-o, esteja no barco com o Senhor, esteja junto a Ele. E Jesus, saindo, viu o quê? Uma grande multidão. E possuído de quê? De uma íntima compaixão por aquela multidão, curou os seus enfermos. O que fez o Senhor curar os enfermos? O seu poder, é claro, mas movido por uma íntima compaixão. Num lugar deserto, a multidão seguiu o Senhor. E o Senhor, com íntima compaixão, curou todos os enfermos. A viúva, também no auge do seu sofrimento, ela encontrou-se com o Senhor na porta da cidade de Naim. Ou seja, mais uma coisa necessária: esteja na presença do Senhor para receber o seu poder, a manifestação da sua compaixão e misericórdia. Esteja onde o Senhor estiver, irmãos. Hoje Ele está na casa dEle, Ele habita entre os louvores. Hoje Ele está na sua palavra. Leve o Senhor contigo. Quando você leva a palavra no seu coração, quando você leva a palavra na sua mente, você está levando Jesus contigo, porque Ele é a palavra, Deus é a palavra. Busque o Senhor, esteja sempre com Ele, semeie compaixão, e você vai mover o Senhor de uma intensa compaixão, e o Senhor vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Na cidade de Naim, a vida venceu a morte pela compaixão do nosso Senhor. Amém? Semeie compaixão, tenha compaixão
das pessoas, é uma forma de amor. Tenha misericórdia das pessoas e receba de Deus. Entendam, irmãos, amor. Os 2 maiores mandamentos, ou os 2 únicos mandamentos, têm o mesmo verbo, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, seja ele quem for, como a si mesmo. Amar, compaixão, misericórdia, ser solidário na hora que a pessoa precisa. Amém? E você vai colher compaixão e misericórdia de Deus. Vamos orar. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.